Boa noite, irmãos, graça e paz. Bom, daremos continuidade, à série de mensagens, como temos feito nesse mês de julho e também em agosto, no livro de Atos dos Apóstolos, e chegamos essa noite no capítulo 7. Capítulo 7, que tem um personagem bem conhecido, que não teve um ministério longo na Bíblia, mas marcou muito pelo que ele viveu, pelo que ele passou, que é Estevão. Estevão, sobre a história dele, que iremos refletir juntos essa noite. Vamos orar, irmãos? Senhor, ainda na tua presença, te peço para que agora o teu Espírito esteja livre, Senhor, para falar aos nossos corações, Senhor Deus, que a tua vontade venha ao nosso encontro, Senhor Deus, e que possamos aprender, Senhor, e aplicar em nossas vidas, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Bom, o texto de hoje é o capítulo 7, então, se o Roberto puder projetar aí, por favor. Como o Lucas falou no último culto, Estevão é um dos escolhidos para ser diácono da igreja. Ele é listado ali quando surge o problema com as viúvas, como foi falado no último culto, e ele é escolhido para servir e ajudar na igreja com a sua comunidade. Porém, Estevão, além de servir dentro da igreja como diácono, Estevão se destaca com um ministério evangelístico e missionário muito grande. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Eu vou ler aqui alguns versículos do capítulo 6, só para os irmãos entenderem o contexto, e depois eu passo para o capítulo 7. Então, no capítulo 6, ali, a partir do versículo 8, a gente vai ver o que está acontecendo com Estevão nessa situação da mensagem de hoje. Então, capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia, da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de anjo. Então Estevão está ali, ele continua pregando, ele continua levando a palavra de Deus por onde ele passava, porém começa a haver uma conspiração. E os líderes religiosos ali da época, eles literalmente montam uma conspiração contra Estevão. Eles levantam testemunhas falsas, eles levantam mentiras contra Estevão e resolvem levar Estevão para o sinédrio, que é o local onde ficavam os maiores líderes religiosos ali, os fariseus, para onde Jesus também foi levado antes da sua condenação. E ali eles levam Estevão e colocam Estevão diante do sinédrio e falam para Estevão: agora você tem a oportunidade de se defender. E aí Estevão tem a oportunidade de se defender. Ele sabia que a partir dali ele poderia ser condenado. E lhe é dada a oportunidade de defender a própria vida. E o que Estevão faz durante todo o capítulo 7 não é se defender. Isso que é o mais interessante. Foi dada a oportunidade para Estevão se defender, para ele não ser condenado. E o que Estevão faz é pregar, é expor a palavra de Deus naquele local. E ele faz uma pregação expositiva, como os teólogos gostam, bem longa, passando por todo o Antigo Testamento. E a gente não vai ler porque é o capítulo 7 inteiro e não temos tempo para isso. Mas ele passa lá pelos patriarcas, depois passa por Moisés, por José, depois pelos profetas, e vai passando de ponto em ponto, de grande personagem por grandes personagens ali da Bíblia, mostrando para o sinédrio como eles estavam errados. Como eles apenas tinham aparência de religiosos, mas na verdade não eram religiosos.
E o foco principal de Estevão ali, quando ele faz toda essa pregação ali no Sinédrio, é mostrar para aqueles religiosos ali que eles tinham um costume, eles eram muito apegados à lei de Moisés e também ao templo. Eles criam que Deus se manifestava apenas para os judeus, apenas no templo e de acordo com a lei. E o que Estevão faz como principal em toda a sua pregação é mostrar que Deus não é Deus de judeus, Deus não é Deus de religiosos, Deus é Deus de todos, Deus é Deus para todos. E é isso que ele expõe. Ele vai mostrar que Deus se manifestou para Abraão muito antes da lei de Moisés. E ali, fora do templo, Deus realizou milagres na vida de Abraão. E assim, ele vai passando consecutivamente ali por todos os personagens com essa ênfase, mostrando que eles estavam errados naquela crença. E ele chega no fim do capítulo 7, que aí eu vou ler novamente a partir do versículo 54. Depois de toda a pregação, vem a conclusão. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Ou seja, depois que Estevão pregou, mostrou como eles estavam errados, essa foi a conclusão. Eles rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E, enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Então, Estevão prega, eles se revoltam contra Estevão. Estevão não é nem julgado. A diferença aqui, uma diferença entre Estevão, a condenação de Jesus para a morte de Estevão, é que Estevão não é julgado pelo Sinédrio. Há uma revolta, literalmente, contra o que Estevão fala, e eles saem dali possuídos de raiva e apedrejam Estevão ali do jeito que ele estava. É praticamente uma avalanche que se levanta contra Estevão, eles levam ele para fora e ele é morto. O Sinédrio não tinha o poder de dar a pena de morte para alguém. Aquilo tinha que passar pelo Império Romano, como aconteceu com Jesus. Só que eles estão tão nervosos, eles estão tão malucos, que eles saem e apedrejam Estevão ali mesmo, porque eles não aguentaram ouvir a verdade que Estevão falava para eles. Quando a gente olha para a vida de Estevão, a gente pensa: que exemplo! Como ele foi fiel até o fim da sua vida, literalmente. E hoje, como a gente vai celebrar a ceia do Senhor, a gente sempre olha para Jesus e relembra de Jesus quando celebramos esse memorial. E o que eu pensei aqui em refletirmos juntos com a vida de Estevão é olhar para Estevão e encontrar as semelhanças dele com Jesus. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha para Jesus e a gente pode pensar: ah, Jesus era Jesus. Jesus era Deus. Eu não tenho como ser igual a Jesus. Ele é Deus. Ele não peca. Ele não pecou. Então eu nunca vou conseguir ser assim. Só que quando a gente olha para Estevão, a gente vai ver um homem normal. Como eu, como você, como qualquer um de nós. Pecador, que não tinha nenhum superpoder, a não ser aquele que ele recebia do Espírito Santo, e por isso ele realizava sinais e maravilhas. Mas um homem pecador como eu e como você, que se manteve fiel até o fim, mesmo numa situação tão absurda quanto essa. E é isso que eu queria refletir essa noite. Alguns pontos rápidos aqui sobre a semelhança entre a vida de Estevão e a vida de Jesus, que nós podemos trazer para as nossas vidas, que são extremamente possíveis de serem alcançadas, por mais que sejam difíceis. A primeira delas é que Estevão, ele cumpre o seu chamado com maestria. Ele vai além do que lhe foi proposto. Estevão, como a gente falou, ele foi separado para ser diácono da igreja quando estava acontecendo um problema ali entre as viúvas. Ele exerce a função de diaconia,
ele ajuda ali, ele serve dentro da igreja com os problemas que estavam acontecendo ali, porém, ele não deixa de lado o pregar. A gente lembra no capítulo 6 que os apóstolos falam, eu estou separando os diáconos para que eles sirvam a igreja, para que nós nos dediquemos ao quê? A pregação da palavra e a oração. Ou seja, os próprios apóstolos se separam para pregar a palavra e orar. E o que Estevão faz? Ele serve na igreja, mas prega a palavra e ora. Ele vai além do que lhe é proposto. Ele cumpre o seu chamado com extrema maestria, porque ele tinha total convicção daquele que tinha salvo a vida dele. Ele sabia quem tinha transformado a vida dele ao que ele era grato. A gente precisa ser assim nas nossas vidas. Todos nós temos chamados, todos nós temos dons para serem colocados em prática. E o que a gente tem feito com esses dons? O que a gente tem feito com o nosso chamado? Será que a gente tem deixado ele de lado? Não dado atenção para ele? Ou aplicado esse chamado no mundo, no meio do pecado, sendo que na igreja, sendo que tantas pessoas precisam desse meu chamado, desse meu dom para conhecer a Cristo? E às vezes, como foi também falado pelo Lucas, a gente acaba delegando para outras pessoas, deixa o nosso de lado, sobrecarrega outras pessoas e aquilo que Deus me deu eu não coloco em prática. Estevão, além de cumprir aquilo que lhe foi proposto, ele foi além. A gente tem que ter isso nas nossas vidas. A gente tem que ter essa convicção que eu tenho um dom. Cada um aqui tem um dom. Todas as pessoas aqui possuem um dom. A gente precisa colocar esse dom em prática. Assim como foi Jesus também. Isso é uma das semelhanças de Estevão e Jesus. Outra semelhança de Estevão com Jesus é que Estevão teve uma comunhão plena e constante com o Espírito Santo durante a sua vida e durante o seu ministério. O ministério de Estevão foi a jato, assim, né? A gente não sabe quanto tempo exatamente durou de quando ele é escolhido como diácono até a sua morte, mas os estudiosos dizem que provavelmente foi menos de um ano. Ou seja, foi tudo muito intenso o que aconteceu ali na vida de Estevão. Só que o texto bíblico mostra pra gente claramente que ele tinha plena comunhão com Deus, que ele tinha o poder do Espírito Santo nele. E porque ele era especial? É porque ele era diferente? Porque quando a gente olha para Jesus, a gente vai falar, Jesus é Deus. Jesus é o Espírito. Então, nada mais natural do que Jesus ser cheio do Espírito. Mas e Estevão? Estevão não. Estevão, como eu, como você. Mas alguém que tinha plena comunhão com o Espírito e que, quando as pessoas olharam para ele, viram como se fosse o rosto de um anjo. As pessoas olhavam para ele, por mais que elas tentassem enganar, porque mais que elas tentassem mentir, o texto fala, como a gente leu, que eles não conseguiam, não resistiam ao poder e à sabedoria de Estevão, capacitado pelo Espírito Santo. Estevão tinha plena comunhão com Deus, plena comunhão com o Espírito. E no versículo que a gente leu ali, se não me engano, o último versículo do capítulo 6, a gente vai falar que as pessoas olhavam para Estevão e o rosto dele brilhou como um anjo. Outra coisa muito semelhante com o que acontece com Jesus ali na transfiguração. Mas por que isso acontece? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Olha lá, o Roberto colocou o versículo ali. Todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Estevão estava tão cheio do Espírito que ele resplandeceu a glória de Deus. As pessoas enxergavam a Deus através da vida de Estevão. E é isso que a gente precisa também para as nossas vidas. É claro que, a não ser por um milagre aí que Deus queira, dificilmente o nosso rosto vai resplandecer como um anjo brilhante, como traz o texto ali com Estevão. Porém, a gente pode resplandecer num meio em que só há mal, que só há pecado. A gente pode ser luz. A Bíblia, Jesus não nos disse lá em Mateus que nós somos chamados para ser a luz do mundo? A luz faz o quê? A luz ilumina, a luz resplandece. Você é chamado para ser a luz no seu trabalho. Você é chamado para ser luz na sua escola, na sua faculdade, no seu ambiente que você vive. Isso é resplandecer a glória de Deus.
Você não precisa ficar esperando que o seu rosto brilhe e que você pareça literalmente um anjo. Mas você pode refletir, você pode iluminar, você pode fazer a diferença na escuridão que você está envolvido. Às vezes você está no meio de um local em que você olha para um lado, olha para o outro, você só vê pecado. E você se sente até mal de tanto pecado que você está perto. E ali as pessoas podem enxergar a Cristo olhando para você. E às vezes é por isso que você está ali. As pessoas podem olhar para você e ver como se fosse um anjo vendo Jesus através da sua vida. Mais uma semelhança que a gente vai ver entre Estevão e Jesus é que Estevão foi perseguido e foi preso pelo Sinédrio, assim como Jesus. Só que Estevão não chegou nem a ser condenado como Jesus foi. Estevão já passou mais rápido do que Jesus ainda. Estevão já é morto na hora. E foi morto pelo seu próprio povo. Jesus também. Só que, quando ali Estevão é colocado diante do Sinédrio e tem a possibilidade de se defender, ele poderia ter falado, não é bem assim. Não foi isso que eu quis dizer. Vocês nunca se depararam com essa situação? Acontece alguma coisa com uma pessoa e chega o chefe da pessoa, vai lá confrontar, aí a pessoa fala, não foi isso que eu quis dizer, você me entendeu errado, não foi bem assim. Estevão poderia ter feito isso. Estevão poderia ter dado uma passada de pano ali, naquilo que ele estava falando antes, para tentar sair ileso. Mas não. Estevão tem convicção que a verdade precisava ser dita. Doa a quem doer. Assim como Jesus. Jesus, em nenhum momento, ele se esquivou de falar a verdade. Ele teve sabedoria para falar a verdade de diferentes formas, em diferentes contextos em que ele estava inserido. Mas sempre falou a verdade. E Estevão também falou a verdade, teve convicção no fundamento daquilo que ele cria até o fim. Às vezes na nossa vida, a gente pode ser tentado. Hoje em dia, se você fala a verdade bíblica, muitas pessoas vão te classificar como intolerante. E aí, você às vezes se omite de falar a verdade, porque tem medo de ser taxado como intolerante e ser cancelado e ser julgado pelas outras pessoas, ou até sofrer certo tipo de represália, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente escolar, seja em qualquer ambiente que você tiver. Como eu disse, não estou falando que a gente tem que chegar batendo o pé, chutando a porta em todo lugar que a gente está para falar que a gente é crente e pronto. A gente tem que ter sabedoria em como agir, em como falar. Mas a gente precisa ter convicção. A gente precisa falar a verdade. A verdade é uma só. A gente está vivendo num mundo em que não existe mais verdade absoluta. É tudo relativo. As pessoas cada vez mais falam isso pra gente. Cada vez mais, cada um tem a sua verdade e não importa como você crê, tá todo mundo certo. É isso que tentam passar pra gente. Só que a gente sabe que não é isso. A verdade é que Jesus morreu na cruz e quem não crê nele como seu Senhor e Salvador vai pro inferno. Quem não entregar a sua vida para ele como Senhor e Salvador vai para o inferno. Essa é a verdade. Você precisa ter cautela não, você precisa ter zelo, você precisa ter cuidado na forma de passar essa verdade para não ofender muitas vezes a pessoa que está ouvindo, mas ela precisa ser dita, não importa o que aconteça. Estevão, assim como Jesus, foi morto, foi assassinado pelo seu próprio povo, literalmente, pelo seu próprio povo. E quando a gente olha para Estevão, Estevão não viu os frutos daquela pregação dele. Ele não viu. Ele não chegou a ver. Por quê? Porque ele morreu. E às vezes a gente pensa que o nosso trabalho é em vão, quando a gente não vê os frutos. Só que essa pregação de Estevão traz para a gente, no último versículo, uns últimos versículos aqui, um fruto gigante para a história da igreja. Nada mais, nada menos do que quem que está assistindo tudo aquilo que está acontecendo? Saulo.
que mais para frente se tornará Paulo. Não é aqui que Saulo se converte, aqui ele ainda vai perseguir a igreja, mas aqui Saulo tem já contato com a verdade. Isso com certeza ficou na cabeça de Saulo. Depois, quando ele se converteu, com certeza ele lembrou da pregação de Estevão e da morte de Estevão na frente dele. Eles apedrejaram Estevão e deixaram a roupa de Estevão diante de Saulo, que vem a se tornar Paulo. O que eu quero dizer, irmãos, é que a palavra de Deus nunca volta vazia. Não importa se a gente vê ou não vê o fruto. Porque não é pra gente. Não é nosso. A gente tem um egoísmo, né, em que eu quero ver o fruto. Por quê? Porque eu preguei e aquela ovelha se converteu na minha pregação. Então é alma que eu ganhei para Cristo. Isso não existe, irmãos. A gente precisa ter a nossa vida, pregar, ser exemplo como Estevão foi, independente do fruto. Eu sempre cito o exemplo de Jeremias, que pregou durante 40 anos e não viu um fruto do seu ministério. Um fruto ele viu. E pregou durante 40 anos. A gente não sabe o que acontece. A gente está aqui em cima, os pastores sabem, ou quem prega sabe, que a gente está aqui e às vezes depois de um tempo a gente, pastor, sabe aquela sua pregação, eu falei para um amigo, indiquei, não sei o que, ele assistiu, se converteu, coisa que a gente na hora a gente nem imagina. Teve um professor de seminário meu que falou uma vez que ele foi convidado para pregar numa igreja, ele ainda era jovem, e ele foi na igreja e pregou. E ele saiu da igreja completamente decepcionado, porque aquela, segundo ele, foi uma das piores pregações que ele já tinha feito na vida dele. E ele saiu arrasado da igreja. E aí depois de muitos anos, ele foi convidado para pregar naquela igreja de novo. E aí ele até que ele brinca e fala que foi por misericórdia, né? Porque se fosse pela pregação, ele não teria sido chamado para pregar lá de novo. E quando ele voltou lá, o diácono que estava na porta recebeu ele, falou para ele: pastor, é uma honra te receber aqui, porque foi naquela sua pregação que eu me converti e estou aqui até hoje. E na cabeça dele, tinha sido horrível. Não tinha servido para nada. A gente não sabe os frutos. A gente sabe que a palavra de Deus não volta vazia. Porque é isso que está escrito nela. Então a gente precisa pregar independente do que aconteça. E a última coisa, irmãos. A última semelhança que a gente vê entre Estevão e Jesus é bem no final, em que Estevão faz o quê com aqueles que o apedrejam? Pede para que Deus os perdoe, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Uma frase praticamente idêntica à de Jesus na cruz, com aqueles que o crucificaram. O que a gente vê com isso, primeira coisa, Estevão seguiu tanto a Jesus, aprendeu tanto, que ele replicou na vida dele aquilo que ele viu em Jesus. Ah, Estevão imitou a Jesus? Pode ser. E glória a Deus por isso. Eu quero também ser conhecido como alguém que imita Jesus. Não precisa inventar a roda. Hoje em dia tem muito pastor que se perde por aí que quer inventar a roda, quer pregar coisa que não foi pregada em 2000 anos. Então, para ele saber coisa que não foi dita até 2000 anos até hoje, ele realmente é muito diferenciado. Então não precisa. Imitando Jesus já está ótimo. E ele pede que as pessoas o perdoem. Trazendo para a nossa vida, a gente vê o quanto uma pessoa que tem comunhão com Deus, que vive o que Deus quer que ela viva na vida dela, perdoa. O perdão, ele é extremamente importante para que você viva uma vida de comunhão com Deus. Sem perdão, guardando mágoa, guardando rancor, seja de quem for, você não consegue viver uma vida de comunhão com Deus. Você precisa perdoar. Não importa o que tenham feito. Ninguém aqui te matou. Isso eu tenho certeza. Que é o de mais grave poderia ter acontecido. E Estevão perdoou aqueles que o mataram. E pediu para que Deus perdoasse aqueles
que o mataram. O texto também de Mateus vai dizer que se você sabe que alguém tem algo contra você, vá atrás dessa pessoa, se reconcilie com ela, porque senão as suas ofertas não serão aceitas diante de Deus. O texto não fala que se você fez algo para alguém, vá e peça perdão. Não é isso que o texto fala. O texto é mais profundo. O texto fala, se você sabe que alguém tem algo contra você, não é que você fez, vai e se reconcilie, porque senão as suas ofertas, as suas orações, o seu louvor não será aceito diante de Deus. A gente precisa perdoar. Você precisa perdoar. E sabe por que a gente precisa perdoar? Por causa disso. Porque Ele nos perdoou na cruz. O que você fez para merecer o perdão? Nada. Nós não fizemos nada para merecer o perdão. E mesmo assim, Jesus, na cruz, nos perdoou. Morreu por nós. Aquele que sem pecado viveu, morreu por nós pecadores, que não merecíamos, que nunca sequer conseguiríamos fazer algo para merecer. Quando a gente entende isso, o nosso orgulho vai embora. Por quê? Porque eu sei que eu sou exatamente igual àqueles que mataram Estevão. Quando Estevão fala, perdoe porque eles não sabem o que eles estão fazendo, ele está dizendo, eles não sabem o que eles estão fazendo porque eles não têm o Espírito Santo. Eu só sei o que eu estou fazendo porque eu tenho o Espírito Santo. Essencialmente, nós somos todos iguais, irmãos. O que nos diferencia é o Espírito Santo. É o que Jesus fez por nós e nós reconhecermos que Ele é nosso Senhor e Salvador. É isso que nos faz diferentes. Então, você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que um assassino. Você pode estar melhor do que um assassino. Não por você, mas pelo Espírito Santo e por Jesus que morreu na cruz por você.